Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Caríssimos irmãos, neste vídeo eu gostaria de contar alguns testemunhos. Talvez não conte muitos, mas alguns que me vêm em mente. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia de ter me chamado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua graça maravilhosa. Tenho permanecido em Cristo Jesus, conforme Ele mesmo disse: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então agradeço a Deus, que se Deus, por misericórdia, me guardar, pela mesma misericórdia, um dia poderei alcançar a coroa da vida eterna, segundo a misericórdia do eterno Deus. Eu gostaria, irmãos, de contar alguns milagres que Deus tem feito na minha vida. Eu não tenho dons assim para contar milagres, mas me pediram. Então eu vou contar alguns milagres que já foram alguns tempos atrás e agora alguns milagres recentemente. Não precisamente vou dizer a data, irmãos, porque eu confesso que minha esposa tem mais facilidade de guardar datas e ela até anota. Mas ela precisou sair, senão eu teria aqui as datas de cada milagre que eu vou contar. Deus me dará a graça de contar, não para engrandecimento de nenhum homem e de nenhuma denominação, porque não foi nenhum homem e nem nenhuma denominação que fez milagre na minha vida. Foi o Senhor Jesus. Foi o Eterno Israel. Então a Ele pertence todo louvor, toda a honra e toda a glória. Quero começar agradecendo a Deus, irmãos, por um milagre que Deus fez. Uma certa feita, irmãos, eu estava na minha casa quando Deus colocou um desejo no meu coração de visitar uma senhora que estava enferma. Ela tinha um problema nas suas mãos, que a sua mão estava mirrada, suas mãos estavam totalmente tortas, irmãos. Os médicos não sabiam o que significava, o que era aquilo. E Deus preparou de irmos naquela casa, eu e minha esposa, e quando ali chegamos, deparamos com aquele quadro, aquela senhora ainda jovem, chamo de senhora por respeito, porque ela ainda era jovem, e sua mão toda torta, irmãos. Como se tivesse uma coisa, não dá para explicar, a mão dela estava toda torta, irmãos. E ali nós, na comunhão com Deus, oramos ao Senhor. Eu vou procurar ser bem objetivo, irmãos, porque eu não sei contar testemunho, mas vou contar para a edificação da fé de vocês. Oramos ao Senhor, eu e minha esposa, e quando levantamos da oração, o Senhor colocou no meu coração de abrir as Escrituras Sagradas. E ao abrir as Escrituras, caiu naquela parte onde fala a mulher que tinha uma mão mirrada. Naquele momento, irmãos, eu fui tomado por uma força que não era minha. Quero dizer, irmãos, a todos, que não estou aqui para me gloriar. Antes, glorifico a Deus, porque jamais no homem existe algum poder para fazer alguma coisa. E o que eu mais temo, irmãos, é de ser um objeto que venha querer, um ser humano que venha tirar a glória do Eterno, porque eu não sou nada, eu sou dependente 100% de Deus. Mas o Senhor Deus, por misericórdia, irmãos, usando da sua bondade, usando-se desse pequeno servo, tomando essa boca por misericórdia, eu não sou digno, me deu a graça de repreender aquela enfermidade, e no momento que repreendi aquela enfermidade, irmãos, no mesmo instante, as mãos daquela senhora voltaram ao normal e ela está liberta até o dia de hoje. Agradeço a Deus que o Senhor tem feito muitas maravilhas na nossa vida, ainda no Brasil. Uma vez, eu chegando em casa, irmão, do meu trabalho,
encontrei a minha filha, irmãos, que estava demasiadamente enferma, com febre, e dentro da sua boca, nos seus lábios, na sua língua, na sua garganta, haviam arrebentado abscessos, tipo umas aftas, mas era muito grande, irmãos, e nem a água ela não conseguia tomar. Sua língua toda machucada, seus lábios, sua garganta. Eu logo pensei em levá-la ao hospital, e a minha esposa, muito prudente, irmãos, falou: vamos orar primeiro. Naquele momento, irmãos, então Deus visitou a minha alma e o Senhor preparou, irmãos, que naquela tarde estava na minha casa também um irmão, estava com câncer de próstata, e eu não sabia, irmãos. E ali nós dobramos o joelho na presença de Deus, junto com aquele irmão, e o Senhor falou comigo: unge a tua filha. E eu, por misericórdia, irmãos, não sou nada diante de Deus, não tenho nada. Toda a glória e toda a honra seja ao Senhor. Deus me deu a graça de ungir a minha filha. Quando coloquei a minha mão sobre a cabeça da minha filha, Deus a batizou com a bendita promessa do Espírito Santo na evidência de novas línguas, irmãos. E no mesmo instante libertou ela daquelas feridas. Não vou dizer que fechou as feridas na hora, mas tirou toda a dor, anestesiou. Ela começou a comer e dia após dia aquelas feridas foram desaparecendo e ela não teve mais febre, não teve mais nada. Deus a libertou. E quando eu estava orando por ela, irmãos, aquele caríssimo irmão que estava na minha casa, eu não sabendo da sua enfermidade, o Senhor disse para mim: unge ele também. Deus me deu a graça de ungí-lo e Deus visitou muito ele. Depois ele me disse que tinha sentido de pedir unção, mas queria um sinal. E na verdade, irmãos, o sinal foi que Deus me deu de ungí-lo sem ele pedir. E na Bíblia diz: se houver entre vós algum enfermo, chame os presbíteros da igreja e ungindo com azeite, a oração da fé salvará o doente, se houver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Eu agradeço a Deus que Deus me deu de ungir aquele irmão, e ele me disse depois que ele estava com câncer de próstata. Voltou à sua cidade de origem, que ele estava visitando aquela cidade onde eu morava, e quando foi feitos os exames, ele já não tinha mais o câncer de próstata, Deus havia libertado e ele já tinha todos os exames que havia desaparecido aquela enfermidade. Também, irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez. Eu já não estava mais naquela denominação a qual eu pertencia. Quando eu fui chamado por uma família, irmãos, que estava com uma senhora internada num hospital ali em Florianópolis, uma família que eu amo muito. Inclusive, eu acho que já contei esse testemunho, talvez em algum vídeo, mas eu senti de contar aqui. Era uma parente dela, daquela senhora que me chamou, nossa caríssima irmã, que mora em Florianópolis. O nome dela é Fátima. Eu tenho aqui o contato dela, se alguém quiser posso até passar. O esposo dela se chama Saulo. Irmãos, e nós fomos então até aquele hospital. Ela não era daquela denominação, mas eu nunca olhei para a placa denominacional para fazer alguma coisa, irmãos. Sempre fazia conforme o Espírito Santo me guiava no momento. E quando eu cheguei naquele hospital, irmão, era um lugar de alto contágio, de alta periculosidade, porque é uma ala de tuberculose. Tive que me vestir com uma roupa tanto especial, com máscara, etc., me esterilizar. E entrei naquele lugar, irmãos, que realmente era um pouco perigoso, por causa da enfermidade. Eu sou uma pessoa que tenho baixa imunidade, mas fui ali fazer a vontade de Deus. Eu nunca tive, graças a Deus, medo de entrar em hospitais por nenhum tipo de enfermidade, a não ser que os médicos não me permitissem. E quando eu cheguei naquele quarto, irmãos, eu vi aquele quadro, aquela senhora, eu tenho até fotos aqui dela, do antes e do depois. Não para me exaltar, mas às vezes alguém me pede e eu mando, irmão. Naquele momento também, Deus deu a graça de olhar aquela senhora e já haviam avisado a família que era para ela preparar
para a família preparar os seus familiares, que era daquela noite ela não ia passar. Ela estava muito raquítica, quase não abria os olhos, parecia só o branco dos olhos, babava muito. Um quadro realmente que eu fiquei assustado. E fiquei na comunhão, eu estava com um irmão junto comigo, né? que era o meu companheiro que me acompanhava. E Deus me deu a graça, irmãos, então, de efetuar um serviço de unção sobre aquela senhora. E quando Deus me deu de fazer isso, por misericórdia, Deus visitou muito o meu coração. E eu saí e fui embora, irmãos, pensando que eu já estava perto de vir para Portugal, pensando que talvez nunca mais veria aquela senhora e que aquela notícia seria uma notícia triste para mim. Passaram-se alguns dias, aquela senhora foi melhorando, a partir da unção ela foi melhorando, seus olhos abriram, ela foi mudando, foi se transformando. Eu quero agradecer a Deus que aquela doença que ia matá-la, irmãos, hoje, por misericórdia, é ela que cuida dos seus pais, e aquela enfermidade foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Não fui eu que fiz nada, foi o Senhor Jesus. Também quero agradecer a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez aqui em Portugal, a qual, irmãos, eu estava na minha casa e recebi um telefonema de uma senhora também, de uma outra denominação. Eu estou pregando denominação e não estava em denominação nenhuma, irmão. Eu estava servindo a Deus como estou servindo hoje. O Senhor permitiu que aquela senhora me telefonasse, que ela estava muito enferma e havia nascido uma coisa no seu pescoço como uma escama, e aquilo ia descendo pelos seus braços e por todo o seu pescoço, irmão. Uma coisa muito feia, eu nunca tinha visto aquilo. Parecia umas escamas e aquilo coçava, irmão. E ela já não estava mais aguentando, eu tinha ido no médico, usado medicações e não resolvia nada. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que convidei a minha esposa. Eu e minha esposa já morávamos aqui, já estávamos aqui em Portugal. E fomos até a casa daquela senhora, a qual fomos, ou melhor, fomos até uma estação de metro, porque aqui eu não tenho carro, mas moro próximo a qualquer tipo de transporte. E ali então, aquela senhora chegou, irmãos, e me buscou a mim e minha esposa, contou a situação dela, e quando chegamos na sua casa, ela mostrou para minha esposa, mostrou para mim também aquilo, e nós então ali dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus, e o Senhor me visitou e me fez sentir de ungí-la. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que após aquela unção, no outro dia, eu já recebi o comunicado que aquilo estava sumindo, estava secando. Depois de alguns dias, Deus havia libertado ela por completo e o nome de Deus está sendo glorificado. Também, irmãos, quero agradecer a Deus que assim que cheguei aqui, irmãos, cheguei muito triste, glória ao nome do Senhor, muito abatido, machucado, ferido, espiritualmente, meu coração machucado. E numa determinada noite, irmãos, eu procurei um lugar para mim ouvir a palavra de Deus. Não era a denominação a qual eu pertencia, mas eu fui ali ouvir a palavra de Deus. Sentei lá no fundo, ouvi a palavra de Deus e voltei para casa triste. E tinha uma pessoa junto comigo, um irmão daquela denominação, estava conversando comigo, mas quando eu saí da igreja, irmãos, eu percebi que a minha perna, ela se retraiu e eu comecei a mancar. Achei estranho aquilo. A minha esposa ainda brincou comigo, parece Jacó que lutou com o anjo. Ela disse assim, e eu fiquei quieto, em comunhão com Deus, e saí na frente, irmãos. Eu e aquele outro irmão, e a minha esposa e a esposa desse irmão veio um pouco mais atrás. Nós entramos numa rua que vinha em direção à minha casa, uma rua que estava deserta, irmãos. E de repente, irmãos, vocês não são obrigados a acreditar nisso, certo? Eu não estou aqui para contar historinha, estou aqui contando o que aconteceu e Deus é testemunha.
eu vi como que descesse uma bola, irmão, do céu, uma bola um tanto grande, irmãos, iluminada. E ela não veio numa velocidade rápida, ela veio assim lentamente, ela desceu lentamente, irmãos. E parou mais ou menos uns 3, 4 metros, ou acho que ou 500 metros, eu não tenho noção da distância, às vezes eu falo uma distância, posso errar, já falei uma vez, mas depois eu fiquei pensando, acho que era talvez 300 metros, talvez 200 metros, eu não sei que era perto demais. Mas era uma luz, irmãos, que ela não irradiava, era como se fosse uma luz que estivesse dentro de um foco, e ela ficava fixa ali, e era grande, era uma bola mais ou menos de uns 3 metros, irmãos, assim, olhando para ela, dava para mais ou menos pensar nesse, não tenho como medir, não é? Mas eu olhando assim, é uma coisa grande, irmãos, né? De talvez 2 a 3 metros, não sei. Foi uma coisa um tanto emocionante, você fica um pouco perplexo na hora. E ela parou, irmãos, ela não pousou no chão e também não subiu mais, ela ficou numa altura assim como se fosse acima da nossa cabeça e um pouco distante. E eu pensei, bom, eu estava enfermo, talvez eu estou vendo alguma coisa, eu não vou falar nada. Nisso, irmãos, o irmão que estava comigo também viu. Aí ele disse para mim, irmão Raul, o que é aquilo ali? Eu falei, eu não sei, irmão. Deve ser o anjo do Senhor. Ele falou, então eu vou correr para me abraçá-lo. Ele correu, irmãos, ele mora aqui perto. Se alguém quiser, eu posso pedir para ele gravar isso também, se você tiver alguma dúvida. Ele correu, e quando ele correu, aquilo fez assim, ó, subiu, que nem um relâmpago, irmão. Uma velocidade que eu não sei explicar, irmão. E Deus visitou minha alma, eu voltei para casa contente, aquela tristeza foi embora. Quando foi no outro dia pela manhã, irmãos, a minha esposa foi, onde eu morava tinha uma janela que quando abria o sol batia ali. E não estava um dia muito ensolarado, mas a minha esposa foi abrir aquela janela para nós tomarmos o nosso pequeno almoço, que aqui em Portugal não fala café da manhã, fala pequeno almoço. Assim como nos Estados Unidos fala breakfast, aqui fala pequeno almoço. Então, nós fomos tomar o nosso pequeno almoço, que era o nosso café da manhã, minha esposa foi abrir aquela janela. Quando ela abriu a janela, irmão, aqueles raios de luz do sol entrando dentro da nossa casa, foi como se estivesse entrando alguma coisa diferente dentro da nossa casa, e a presença de Deus, glória ao nome do Senhor, tomou o nosso lar, irmãos. Nós começamos a sentir a presença de Deus, e começamos a chorar, começamos a manifestar as linguagens celestiais. Naquele momento, irmão, foi um dia totalmente especial para nós. Foi um milagre espiritual, porque Deus sabe como eu estava batido, irmão. Mas eu agradeço a Deus que naquele dia Deus me libertou também. Glória ao nome santo do Senhor. Também quero agradecer a Deus por uma obra que Deus fez, irmãos, na minha vida. Estando eu, irmãos, ainda no Brasil, glória ao nome santo do Senhor, estava separando uma quantidade de roupas para ir para o Paraguai. Deus falou para mim assim, ajunte roupas que eu vou mandar para o Paraguai. E eu comecei a juntar roupas, irmãos. E eu, como tinha muita amizade até em Israel, eu recebia roupas que vinham até de Israel por navio, irmão. Nos Estados Unidos e de outros lugares. Eu tinha um lugarzinho lá, um quartinho, onde eu comecei a guardar aquelas roupas, mas eram muitas roupas, tive que arrumar muitas caixas. Eu acho que deu 16 ou 17 caixas enormes de roupas, irmãos. Mas roupas boas, minha esposa selecionou todas elas, não eram roupas rasgadas, não eram roupas amarrotadas, tinha roupas de crianças, minha esposa teve o cuidado de colocar em saquinhos plásticos, tudo separado, foi tudo feito com muito carinho, irmãos. Isso não foi movimento de nenhuma igreja, foi um movimento que não foi de uma igreja assim, que se diz prédio, instituição, não. Foi uma coisa que nasceu espiritualmente, do nada, irmãos. Pessoas que não eram nem conhecidas nossas mandavam roupa para nós. E roupas boas, até de marca.
irmãos. E nós, então, os irmãos terem uma ideia, tinha uma senhora que morava em São Paulo. Essa senhora era nossa conhecida, muito conhecida, e ela estava falando com a sua vizinha, e a sua vizinha falou se ela não conhecia alguém que sabia que podia doar roupas, que ela queria fazer uma reforma no seu guarda-roupa, quer dizer, tirar essas roupas antigas. E essa nossa irmã então levou essas roupas tudo para nós, irmão. Não foi nada levado na igreja. E nós então selecionamos tudo, colocamos em caixas, em várias caixas, foi muitas caixas. Eu fui orar ao Senhor, irmão. E o Senhor falou para mim: agora, amanhã você seleciona todas essas caixas, coloca tudo em ordem. Essas roupas têm que ir para o Paraguai. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu não sabia como é que eu vou mandar essas roupas para o Paraguai e para quem, Senhor. Eu não tenho caminhão, não tenho carro. Não. Eu tinha um carro naquela época, mas era um carro lá no Brasil, tinha um carro. Eu tinha alguns carros. E esse carro que eu tinha na época, se eu não me engano, eu não me lembro se era um Monza ou se era um Fiat Uno daqueles antigos. Eu não me lembro agora, irmão. Não vou afirmar aqui porque eu não me recordo. Muitas coisas, só estou contando aquilo que eu lembro, porque eu passei por uma enfermidade e muitas coisas eu não me esqueci. Sei dizer para os irmãos que recebemos muitas roupas, 15 a 16 caixas por aí, caixas grandes. E o Senhor falou: agora põe tudo para fora essas caixas, empilhe as caixas e vai orar. Eu empilhei aquelas caixas e fui orar, irmão. Quando era mais ou menos 1h30, 2 da tarde, parou um caminhão na frente da minha casa, um caminhão baú pequeno. Uma pessoa bateu palma, era um determinado irmão e por algum motivo ele achava que Deus não estava mais com ele. Havia acontecido alguma coisa e ele achava que Deus não era mais com ele. Mas eu nunca julguei ninguém, irmãos, graças a Deus, porque eu não sou juiz. E aquele irmão, quando chegou lá, falou: irmão, eu vim aqui porque o irmão telefonou para minha sogra, que o irmão tem uma encomenda para mandar para o Paraguai, e eu estou indo para o Paraguai. Eu falei: irmão, eu não tenho telefone, eu não tinha telefone, irmãos. Eu não tenho telefone. Eu acredito que nem celular naquela época eu ainda não tinha. Não tenho telefone. Quando eu tinha que ligar para alguém, eu ia até o orelhão, você sabe? Lembra aquele orelhão que tinha? E ainda tem, né? Eu falei: eu não liguei para sua sogra. Ele falou: não, mas eu disse que o irmão ligou e falou que era para vir urgente aqui pegar uns pacotes. E eu estou indo com um caminhão com bastante espaço. E eu vou até o Paraguai, irmãos. Agora, o que é para entregar para quem? Eu peguei e falei: então entra, irmão. Aí contei para ele, falei: irmão, Deus mandou orar, que Deus falou que ia mandar um anjo aqui para buscar essas roupas. Ele começou a chorar, falou: irmão, eu não sou digno de ser chamado anjo, tanta coisa que já aconteceu na minha vida. Eu não sei, irmão, o que tinha acontecido com ele, e nem me interessa saber, irmão. Sei que estava passando por um processo que quem já foi de uma determinada denominação já sabe o que acontece. Mas Deus mandou ele na minha casa com aquele caminhão, irmão. Ele pegou aquele caminhão e eu abriu, tinha muito espaço, irmão. Quando eu disse para ele que era para ele, então, já que foi ele que Deus mandou, você faz assim, irmão. Você leve isso até o Paraguai. Quando você chegar lá, o que você sentir, você distribui para as pessoas necessitadas, para os que estão mais com problemas de vestimentas. Ele começou a chorar e disse: Deus me chamou de anjo e eu não me acho digno de nada. Mas quem foi que ligou? Eu falei: até hoje nós não sabemos quem ligou. Nós sabemos que a roupa chegou no lugar. Inclusive, irmãos, um mosquiteiro. E tinha uma criança pequena que estava toda mordida de pernilongo, irmãos. E não tinha um mosquiteiro naquela casa, uma casa muito humilde. E Deus preparou um mosquiteiro para aquela criança. E o nome de Deus está sendo glorificado. Foi muita roupa, irmãos. Foi muitas coisas, sapatos. Eu quero agradecer a Deus que Deus não precisa do homem quando Ele quer fazer alguma coisa, irmão. Deus opera tanto o querer como o efetuar. Também quero contar mais outra obra, irmãos. Uma obra que Deus fez,
que também marcou muito na nossa vida, irmãos, porque a gente vê milagres nas vidas das pessoas, nos deixam felizes, não é, irmão? Antes de eu vir para cá, já não estava na denominação a qual eu pertencia, e eu passei numa rua e vi uma determinada irmã, e Deus falou comigo, você tem que visitar aquela irmã. Eu falei, Senhor, mas ela talvez nem me receba, porque eu não sou mais dessa denominação. E quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa, ligue para aquela irmã e pergunte a ela se ela me recebe na sua casa, porque eles, irmãos, têm um costume, muitos deles, quando você sai, eles não te recebem mais. Não são todos. E naquele momento, irmãos, minha esposa ligou para aquela irmã e ela disse que tinha ido no culto da sua igreja, da igreja que eu pertencia, no caso, que Deus havia falado com ela que iria mandar um anjo na casa dela. Quem sou eu, irmão? Eu não sou nada, eu não sou anjo, eu sou um zero. E ela disse, é porque Deus falou com meu esposo que tem que ir na sua casa, mas ele está com medo de não ser recebido pela irmã, como ele já não está frequentando mais essa denominação. Ela falou, pelo amor de Deus, irmã, manda o seu esposo vir mesmo. Quando foi no outro dia, logo peguei o meu carro, peguei minha esposa, à tarde, no período da tarde, fomos até a casa daquela irmã. Ficamos sabendo que ela ia ser operada e arrancar o seio, por causa de um câncer maligno que havia tomado todo o seu seio. Eu agradeço a Deus, irmãos, que aqueles documentos já estavam todos prontos para nossa irmã passar pela cirurgia. E o Senhor falou comigo, unge e manda ela fazer o exame de novo. Eu quero agradecer a Deus, que Deus me deu de ungir-la, irmão. E o Senhor falou para mim assim, diga para ela que ela não vai arrancar o seio, mas vai ficar uma pequena marquinha, só isso que vai ficar como sinal. Então, ela ficou feliz e eu voltei preocupado para casa, irmão. Porque eu falei aquilo para a irmã. Quando cheguei em casa no outro dia, irmãos, logo a irmã foi fazer os exames, passou os dias, ela recebeu o resultado. Ela não tinha mais aquele câncer e tinha ficado só uma marquinha. Ela precisou fazer alguma químio só e Deus libertou ela do câncer por completo. Até o dia de hoje, eu tenho aqui o contato dessa nossa caríssima irmã. Quero agradecer a Deus, irmãos, por muitos milagres que Deus me deu a graça de ver, irmãos, com os meus olhos e contemplar. Uma vez, na casa de uma jovem que estava com leucemia, também já haviam falado para sua família que ela iria morrer e que já era para ela preparar todas as coisas, era uma jovem ainda. E quando chegamos na sua casa, irmãos, ela estava branca, mas branca, irmão, a qual nós ficamos preocupados com aquilo. Deus me deu a graça, por misericórdia, de orar por ela, e Deus me deu a graça de ungí-la. E por misericórdia, quando terminei de ungí-la, eu assustei, irmão. Estava com outro óculos, eu usava um outro óculos. Eu vi que o rosto dela ficou vermelho, irmãos. Eu falei, eu acho que eu estou delirando. Eu tirei o óculos assim, olhei bem, o rosto dela estava vermelho. Eu falei, mas como? Ela já sentiu força para levantar. Eu agradeço a Deus que no outro dia pela manhã, ela levantou cedo, fez o café com seu esposo, limpou a casa. Quando chegou na hora do almoço, ela fez o almoço do seu esposo. Eu agradeço a Deus que Deus colocou ela em liberdade. Foi feito os exames, ela não tinha mais nada, irmãos. Santo é o Senhor. Muitos milagres Deus tem feito até hoje, irmãos. Não tem parado. Milagres de conversão. Eu vou contar só mais um, irmãos, por causa do vídeo. Outra hora eu conto mais, porque tem muitos milagres. Outra hora eu vou contar os milagres de multiplicação também. Uma vez eu estava em uma determinada denominação e haviam tirado a liberdade de um irmão. E ele mudou para a minha cidade, onde eu morava, irmãos. E na época de Santa Ceia, eu atendi uma determinada igreja. E aquele irmão estava lá atrás, irmãos, triste, com uma muleta, duas muletas, um pé praticamente sem recursos para
O pé dele estava ressecado, irmão, já não tinha mais, ele tinha perdido aquela perna. Ele foi fazer um procedimento médico e ao fazer aquele procedimento erraram naquela pulsão daquela agulha. Não sei explicar, irmãos. Eu tenho um amigo que é médico, que é meu irmão em Cristo Jesus, que eu amo muito. Ele se eu fosse perguntar para ele explicaria melhor. Ele estava comigo, irmão, no dia do milagre. E nós estávamos nos preparando para ir numa missão na Bahia, para levar cestas básicas, irmãos, que também não foram nada da igreja. Nós fizemos isso por fora. Mas eu tinha que atender aquela Santa Ceia, aquela noite antes de viajar, que eu ia viajar depois de 2 dias. Irmãos, e quando chegamos naquela igreja, eu vi aquele moço daquele jeito, na porta, meu coração doeu muito. Eu não gosto de ver os outros sofrendo. Eu já sabia que ele não tinha liberdade, estava triste. Eu chamei ele e falei, filho, por que você já foi ungido? Ele falou, não adianta, irmão. Eu falei, como não adianta? Um dia antes ele tinha me procurado, falou, irmão, eu estou sem liberdade, mas aconteceu assim, e tiraram a minha liberdade injustamente. Eu peguei e falei para ele, irmão, aqui onde eu atendo você já tem liberdade. E se o teu ancião for falar alguma coisa, fala para ele conversar comigo, certo? Fique em paz com a tua liberdade. A liberdade, ninguém tem direito de tirar a tua liberdade. Você tem liberdade, irmão. É mesmo, irmão? Eu falei, sim. Não precisa falar para ninguém, irmão. Pode testemunhar, pode orar, pode cantar. Fica tranquilo, irmão. Você já não está tendo liberdade de andar, ainda vão te tirar a tua liberdade, irmão. Isso é uma maldade. Eu não aceito isso. Na região onde Deus me dê a graça de atender, você tem liberdade em qualquer igreja e ninguém vai falar nada. E se tiver que falar, pode dizer que é para vir conversar comigo, irmão. Não sou nada, mas por misericórdia Deus me deu o episcopado e eu posso responder pelo irmão. E ficou feliz, irmão. No dia da Santa Ceia, quando eu cheguei, ele estava triste porque ele estava ali sentado no último banco, pensando. Eu falei, você vai tomar Santa Ceia sim, pode tomar Santa Ceia. E se você se sentir de pedir unção, eu não vou forçar você. E Deus me deu de atender aquela Santa Ceia, irmão. Foi uma glória muito grande, uma virtude que tomou aquela igreja. E na hora da palavra, o Senhor me dava de dizer assim, irmãos, após essa Santa Ceia, muitos que estão aqui que julgam o seu irmão, que não adianta vir aqui tomar Santa Ceia e no outro dia voltar a ficar julgando o outro. Isso não resolve nada. Tem que mudar, parar de julgar o teu irmão. Deus vai fazer um milagre com algum irmão aqui. Acabou o culto, todos foram embora. No outro dia, eu e o médico, a esposa do médico, que era enfermeira, estavam na minha casa. Todos eles estávamos fazendo os pacotes para levar as alimentações para a Bahia. Deus preparou 390 cestas básicas, irmão. Ficaram na minha casa era pequenininha. Quase que eu tinha que ficar no lado de fora, irmão, porque não cabia. Eu não pedi nada na igreja, não pedi coleta para ninguém. Eu só falei para um irmão, só um só. Ele foi espalhando e os irmãos levavam na minha casa. Um só deu 200 cestas, irmão. Um que não tinha liberdade na igreja, certo, irmãos? A maioria que ajudou foi aqueles que não tinham liberdade na igreja. A maioria. Que a liberdade, irmão, tem que ser com Cristo. Tem igreja que só vive tirando liberdade. Ai de vocês que faz uma coisa dessa. Um pequenininho do Senhor, sem julgar com amor, sem julgar com misericórdia. Você dizer que Deus fez uma obra muito bonita, preparou essas coisas, 390 cestas, 16 instrumentos musicais, 11 zeros e 5 usados, 11 bicicletas, geladeira, irmão. Deus preparou um caminhão de um irmão para nós levarmos as coisas, preparou o irmão que eu era empregado dele, ele passou a ser o meu motorista para levar o caminhão. Enfim, Deus fez uma obra bonita, mas não é isso que eu vou contar, isso eu conto outro dia, irmão. Se dizer que nós estávamos arrumando as coisas e recebemos um telefonema de um determinado irmão, dizendo, irmão, lembra aquele irmão que está aleijado da perna? Eu falei, lembro. Eu estou muito longe trabalhando, irmão.
E ele pediu para ser ungido. Será que o irmão poderia? Eu falei, posso, irmão. Vou parar tudo que eu estou fazendo aqui, já estou indo lá agora. Porque eu era assim, irmão, eu podia estar trabalhando, podia estar fazendo o que fosse, mas eu largava tudo e ia fazer glória ao nome do Senhor. Ia fazer a vontade de Deus. Quando cheguei na casa daquele irmão, aquele irmão estava sentado na cadeira, numa posição assim, cabisbaixo. Certo, irmão? Cabisbaixo, triste, com as muletinhas dele do lado, duas crianças pequenas, a esposa dele tinha largado ele, crente, hein? Fiel, aquelas que ficavam dando glória na igreja, largou o irmão, só porque ele ficou paralisado. Certo, deixou de funcionar algumas coisas, vocês já entenderam? A irmã largou ele, ainda jovem, 30 e poucos anos. E nós ali na comunhão, irmãos, começamos a dobrar nossa comunhão, estava só eu, o médico. Perguntei para o médico, será que ele tem possibilidades assim, dentro da medicina? Me explica. Eu falei antes de entrar na casa, ele falou, não, só muito difícil, quer atingir um nervo que há casos que fica paralisado as duas pernas. Irmãos, eu agradeço a Deus que naquele momento entramos naquela casa, eu dobrei meu joelho, ungi aquele irmão, suas filhinhas estavam ali olhando, assustadas. Quando eu levantei, ele estava chorando, irmão, sentado, chorando. Eu fiquei com muita dor, muita pena, irmão. Eu olhei para ele e falei, eu sei porque você está chorando. Você pensou que eu já ia ungir e você já ia andar. Ele falou, eu tenho fé, irmão. Eu falei, se você tem fé, eu também tenho. Então tem alguma coisa errada aqui, irmão. Ele falou, o quê? Eu disse, está escrito, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, por que é que ele não andou? Santo é o nome do Senhor. Eu tenho fé, tu estás aqui. Ele também tem. Eu vou fazer uma pergunta para o médico. Doutor, você crê? Esquece a medicina. Você crê que ele pode andar em Cristo? Ele falou, pode. Perguntei para o outro menininho, que era filho do cooperador, você crê que ele pode andar, filho? Ele falou, creio. Então tá bom, então você vai ter que andar, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele parou assim, como? Eu falei, em nome do... mexe o dedo, falei para ele assim, mexe o dedo, porque ele não mexia nada. Ele não mexeu o dedo nenhum, irmão. Aí uma voz falou comigo, não é assim a minha obra. Você vai dizer para ele, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei na comunhão, Deus me visitou, glória ao Senhor. Eu olhei para ele e disse, em nome do Senhor Jesus de Nazareno, levanta e anda. Ele deu um pulo para cima, irmão, soltou a muleta e saiu correndo dentro de casa. Começou a correr dentro de casa de um lado para o outro, dando glória, pulando, irmão. Aí o Senhor falou para mim, corre junto com ele. E eu comecei a correr junto com ele, aquela glória foi tomando nós, envolvendo, e o Senhor libertou ele por completo, irmão. Voltou às suas funções orgânicas normal, tudo normal. Hoje ele é um empresário, irmão. Santo é o Senhor, hoje ele é um empresário. Serve a Deus na denominação que eu servia. Foi numa determinada igreja dessa denominação contar esse milagre. E o servo de Deus que estava lá, mais velho, disse que era mentira, que Deus não fazia mais isso. E começou a perseguir ele, falando que ele estava contando testemunho fantástico. Aí ligaram na minha casa, irmão. Um diácono daquela denominação. Falou, irmão, aconteceu isso. Eu falei, por que o irmão está perguntando para mim, irmão? Não, porque o ancião aqui acha que ele está me inventando. Eu falei, irmão, quem que é o ancião que está falando isso? Ele falou o nome do ancião. Eu falei, então você fala para esse ancião, se ele não crê na palavra de Deus, irmão. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Deus libertou o irmão sim, e foi Deus que me deu a graça de orar. Agora me diz o nome da igreja comum desse irmão, porque eu nunca quero congregar lá, porque ele não crê nem no que ele prega, irmão. Santo é o Senhor. Vou dar um recado para ele. Se ele quiser saber, ele que me ligue, que eu não vou ficar atrás dele. Não é porque ele é mais antigo que eu vou ligar. Não me perdoa, irmão. Mas foi assim que eu falei.
você crê, não é? Ele falou, eu creio, mas é que é ele que não crê, não sei o quê. Eu falei, bom, se ele não crê, é problema dele, que o irmão está liberto, tá, e acabou. O que ele queria, que o irmão não tivesse liberto? Santo é o Senhor. E aquele irmão, estava sem liberdade. Eu tinha dado a liberdade para ele sem falar com ninguém. Quando passou esse milagre, vou voltar um pouquinho atrás. Eu liguei para um irmão mais antigo do que eu. Disse para ele assim, irmão, se tem uma pessoa paralítica que não anda mais, está com problema assim, está sem liberdade, e de repente o Senhor vem e faz um milagre e devolve ele a andar com toda a liberdade, Deus é com ele ou não é, irmão? Ele falou, provavelmente Deus é com ele sim. Então se Deus é com ele, ele fica com liberdade ou fica sem liberdade? O irmão me responde, ah não, se Deus é com ele, não pode tirar a liberdade dele. Então não tá bom, então. Sabe por quê? Porque é um irmão fulano de tal e eu já devolvi a liberdade para ele. Glória ao nome santo do Senhor. Mesmo assim, na cominha onde eu congregava, tinha um determinado irmão lá, que hoje já dorme, também tinha um cargo. Ele começou a dizer que era mentira, irmão, que não tinha acontecido. E na igreja que Deus fez o milagre, ele testemunhou lá, espalhou. Mas eu nunca mais voltei lá, demorei muito tempo para voltar, porque não fui eu que fiz obra nenhuma. Quando passou, irmãos, glória ao nome do Senhor, eu estava atendendo um culto, e aquele irmão que tinha falado que era mentira minha, estava sentado lá no banco. E quando foi na hora da testemunhança, esse irmão que era paralítico, levantou e contou a obra na frente do irmão que tinha me chamado de mentiroso. Eu agradeço a Deus, que o homem pode ser mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E não fui eu que fiz nada, foi Deus que fez tudo. Eu creio que esses testemunhos poderão servir para a edificação de vocês. Deus que vos abençoe. Orai a Deus por mim, estou aqui em Portugal. Sirvo a Deus em Jesus Cristo, que para mim, Jesus Cristo é a graça maravilhosa. Quero dizer para vocês que não dá para contar mais, porque senão nós vamos ficar muito longo esse vídeo. Porque se for para contar a obra que Deus já fez aqui também, vai demorar muito. Tem muito mais coisa para contar, irmão. Tem dos Estados Unidos, de Israel, enfim, tem de vários lugares, da África, do Brasil, daqui de Portugal. Mas deixa para outra oportunidade, irmão. Eu só quero pedir perdão que eu não tenho esse dom de contar com aquela eloquência. Parece que eu estou conversando, mas é o meu jeito normal. Eu não gosto de enfeitar o bolo. Eu gosto de colocar o bolo que o Senhor me dá. O Senhor temperou, não eu. Eu não preciso aparecer em lugar nenhum, irmão. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. A Ele seja dada unicamente a glória, a honra e o louvor. Se você sentir, repasse esse testemunho. Pode ser que sirva para ajudar alguém. Deus abençoe a todos. Deus seja sempre glorificado. Amém.